Foi ele tirar justamente essa pedra em meio a tantas outras. A pedra é uma prova importante. Feita de maneira especial, Soemira reconheceria. Não existem duas iguais em Bagdá. E agitada propõe, vamos andar um pouco. Preciso de ar fresco. Assim que ambas deixaram o salão, alguém que há muito se encontrava escondido entre as cortinas de seda deixa o local rapidamente, indo trancar-se em seus aposentos. Era o Maia. Sim, ele havia roubado a pedra de Tuli e pretendia muito em breve usá-la contra a moça. Aguardava apenas uma oportunidade. Ela me pagará, dizia consigo. Tenho os trunfos nas mãos e em breve serei o dono de tudo isto. Tuli que vá para o inferno. Roubei a pedra apenas para que viva atormentada. Quero que sofra. Meus planos são outros. Esta joia não me serve para nada, apesar do seu valor. Guardou a pedra cuidadosamente em seu esconderijo e ganhou a saída. Tuli continuava no jardim ao lado de Sara. Eram estranhos seus pensamentos. Olhando-a mais detalhadamente, Tuli experimenta uma ponta de remorsos pelo que fizera aquela jovem que sabia tão bem pronunciar palavras sábias quando o medo assaltava. Foi uma vingança tola minha, recorda-se Tuli. Queria que Sara morresse de dor e humilhação, entretanto ela parece gostar de minha companhia. Notou que já não lhe causam preocupações minhas divagações sobre sua mãe. Antes a defendia uma chama de ódio emanava de si. Hoje, quando lhe falo, responde sem muito interesse, murmurando apenas, tu já conseguiste, Tuli, sou escrava dos teus desejos. Deixa a Lamura em paz. A vingança é contra mim, percebo. Por quê? Oh, nunca saberia te responder. Continua divagando em seus pensamentos enquanto observa Sara mais adiante. Te odiei tanto que busquei encontrar-te para vingar-me. Eu tinha necessidade de ferir-te, mas tu parece não te importar com nada. Conversamos diariamente, mas o que realmente se passa em teu íntimo? Já não desejo ferir-te com palavras, quero apenas que me sirvas e não te farei mal algum, mas se deixares de vir ter comigo, se me deixares na solidão. A voz de Sara interrompe seus pensamentos. Tuli, nunca pensaste na dificuldade que encontro para transpor a colina e vir ter contigo? Nem sempre estou sem vigilância. Lamura controla todos os meus movimentos. Se não fora Nail, tão bom e sempre tão generoso, jamais voltaria a ver-te, então todo o meu sacrifício de outrora teria sido em vão. Tu falarias não? Certamente, retrucou Tuli, decidida. Conheces Nail? Perguntou Sara. Sim e não. É bondoso, tem atitudes corretas e compreensíveis. Tu encontrarás ao lado dele a felicidade completa. Ou não te decidistes ainda? Sim, afirma Sara convicta. Casar-me-ei com ele, muito em breve. Esperamos apenas a solução de alguns negócios. Tuli não responde. Apenas aperta nervosamente o manto entre os dedos. Sara, notando aquele gesto, comenta consigo. Espere e verás, Tuli, que a vitória final será minha. Tenho pena de ti, pobre criatura, que se apegou a um ódio imaginário para poder prender-me ao teu lado. Tudo seria diferente se não me odiasses. Eu poderia afeiçoar-me a ti, poderíamos ser como duas irmãs, pois muito temos sofrido, e o sofrimento une as criaturas. Ah, Tuli! Se quisesses, muita coisa poderia ser esclarecida, como a morte de meu pai. Tu sabes. Eu presinto. Mas Nail está lutando para libertar-me de ti. Nail sabe nosso segredo e ela o ajudará a encontrar o misterioso assassino de meu pai, para que tu retires a acusação contra Lamura. E então, tu serás infeliz. Já não poderás atingir-me. Já não poderás exigir que Sarakamu lhe faça as vontades. Capítulo 12. NCA sai em busca da verdade. O destino levara Neo a um conhecimento mais amplo do povo que vivia às margens do Mediterrâneo, empenhado que estava na procura sobre alguma notícia a respeito da morte de Farid Kamur. O jovem indagava sem descanso, daqui e dali. Tinha a promessa de Sara que só se casaria com ele quando tudo estivesse esclarecido. Ela havia aberto sua alma e confessara a Nail todo o horror que vinha vivendo, na esperança de que ele pudesse ajudá-la, uma vez que iam se casar. Nail sabia que, na noite do assassinato, o tio iria se avistar com Tuli. Haveria de descobrir o autor do crime mesmo que isso lhe custasse meses de procura incansável. E foi em uma dessas procuras que ele conheceu Meliano,
O bom ancião, que fora outrora comandante de um dos navios de Farid Kamur. Meliano possuía agora em companhia dos sobrinhos sua própria frota de navios. Após relatar-lhe o motivo que o levara a procurá-lo, obteve de Meliano uma longa relação de pessoas com as quais Farid Kamur havia negociado naquela ocasião. E foi desta maneira que Nail começou a tomar o rumo certo em suas investigações. Meliano lhe informara que Al-Zugai, um árabe, lhe dissera poucos dias antes da morte de Farid Kamur, que o mesmo iria ter com ele naquela noite a fim de realizar a venda de um dos seus barcos pesqueiros. Agradecido pela informação que julgava ser decisiva, despediu-se de Meliano dirigindo-se naquela mesma tarde para o outro extremo da ilha onde residia Al-Zugai. Justamente como lhe informara Meliano, lá estava ele com seu enorme ventre proeminente. Uma faixa rubra lhe prendia as vestes e ele se encontrava em delicioso cochilo esparramado por sobre uma dezena de caixotes. Al-Zugai recebeu-o ainda sonolento. Assim que Nail lhe falou do tio, exibiu um largo sorriso deixando à mostra os dentes muito brancos. Al-Zugai contou-lhe então que, na noite em que Farid fora assassinado, havia realizado a compra de um de seus navios e que a reunião havia sido ali em sua tenda. Empolgado com a possibilidade de desvendar o crime, Nail cometeu o grave erro ao contar ao árabe sua intenção de punir o criminoso. O que Al-Zugai não contara a Nail é que, naquela noite, após Farid ter se retirado de sua tenda, montara em seu cavalo e o seguira ao fim de assaltá-lo. Na verdade, não tinha a intenção de matá-lo, apenas queria recuperar a fortuna que havia entregue a Farid, mas fora reconhecido por Farid e tivera então que matá-lo para não ser condenado. Felizmente ninguém o vira naquela ocasião mas, agora, quase 3 anos após, o sobrinho vinha clamar justiça. Certificou-se do endereço de Nail com a intenção de ajudá-lo na busca do criminoso. Terei prazer em ajudar ao sobrinho de Farid Kamur que tantas vezes bebeu comigo. Nail agradeceu. Naquela noite, sentia-se imensamente feliz. Contara a Sarah o ocorrido, sua entrevista com Meliano e finalmente a conversa que tivera com Al-Zugai. Ela ouvira calada. A simples menção do nome de Meliano todo o passado voltara à tona. A recordação daquela noite longínqua em alto mar, quando fitara Selmo pela primeira vez a deixou transtornada. Não esquecera Selmo, e se ele ali estivesse seria capaz de perdoá-lo. Nail notou a mudança brusca que se operou na jovem. Muito cedo veremos nossas vidas livres desta maldade, minha querida Sarah. Não fique triste, nós venceremos e caminharemos livres para nossa felicidade. Sarah, ouça-me. Tu lhe se aproveitou de tua ingenuidade para enriquecer. Sempre desconfiei que a verdade era outra. Agora sinto que este desfecho está próximo. Estou planejando algo infalível para tirar-lhe a confissão. Por Alá tenha cuidado, pediu Sarah. Nail pegou sua harpa e dirigiu-se para o divã. Venha comigo, Sarah. Vamos deliciar nossas almas com acordes de alguma melodia. Canta para mim aquelas belas canções, enquanto tentarei acompanhá-la. Sarah deixou-se embalar pelas notas suaves da melodia. As sombras da noite envolveram os dois jovens deixando-os ficar por longo tempo, enternecidos a cantar. Muito tempo depois, Nail deixou a residência de Sarah, com o coração transbordando de alegria e a alma liberta daquela dúvida que o atormentava. Agora não restavam mais sombras em seu coração. Relembrava as palavras ditas pela jovem ao se despedirem. Estou tranquila. A música devolveu-me a paz. Ou terá sido a tua presença? Oh! Nail, começo a querer-te, tens um coração maravilhoso. Ah! Como aquelas palavras fizeram bem ao jovem. Uma tênue penumbra encobriu o amplo quarto onde tantas vezes sentira o peso da solidão. Hoje, no entanto, não mais se sentia só, estava feliz. Dirigiu-se a uma pequena mesa onde a serva deixara uma jarra de vinho como era de costume. Sorveu um delicioso copo da bebida antes de deitar-se. Demorou-se um pouco mais na saleta próxima, enlevado ainda com os acontecimentos do dia. Em sua mente repassavam as palavras de Sarah e todos os planos que tinha para serem executados na manhã seguinte. Momentos mais tarde, um vulto deslizou por entre as sombras do aposento e com a precisão de um relógio escapuliu pela janela entreaberta, após certificar-se de que Nail Kamur jamais voltaria a preocupá-lo. Aquele fora o último vinho que saboreara. Na manhã seguinte, como se demorasse em seus aposentos, a serva fiel subira para averiguar. Enlouquecida de dor,
Saiu a correr bradando a notícia: Nail Kamura está morto. Capítulo 13. A notícia repercutiu por toda Centromel com pesar. O jovem milionário fora encontrado morto em seus aposentos. Morrera como vivera, solitário. Teria sido suicídio. Falava-se muito a respeito de sua próxima união com a primogênita de Farid Kamura e que ela, enlouquecida de dor, trancara-se em seus aposentos recusando-se a receber visitas e que a família pensava em mandá-la para longe em companhia de uma parente a fim de evitar-lhe a loucura. Boatos assim chegavam diariamente aos ouvidos da família Robel e quem mais sofria com tudo isso era Selmo. Sempre que Lucas ou Meliano contavam-lhe as novidades a respeito do caso, Selmo sofria desesperadamente. Primeiro por ignorar a união próxima de Sarah com Nail e agora pelo estado da alma em que a jovem se encontrava. Estava absorto em seus pensamentos quando ouviu uma leve batida à porta. Aguardou um instante e, como insistiram, levantou-se e foi atender. O homem que surgiu à sua frente trajava um longo albornoz escuro. Fisionomia tranquila e estampava no rosto um largo sorriso. Após os cumprimentos habituais, indagou por Meliano. Meliano não se encontrava no momento, mas Selmo se prontificou a atendê-lo. O simpático visitante esposo que o levara até ali. Possuía-lhe uma filha, cuja saúde se encontrava um tanto abalada e necessitava de mudança de clima para que restabelecesse sua saúde. Estava ali para acertar os detalhes, pois soubera que o navio zarparia na manhã seguinte e gostaria que a família realizasse a tão sonhada viagem. Não há necessidade de falar com meu tio, meu senhor. Sou o encarregado desta viagem e posso assegurar-lhe que serão bem-vindos a bordo amanhã. Obrigado, meu jovem. Estaremos prontos ao amanhecer. Zarparemos ao clarear da aurora, amigo. Até lá então. Lucas havia chegado enquanto os dois homens conversavam. Com seu entusiasmo habitual, relatou a Tobar alguns aspectos interessantes a respeito da viagem, falando-lhe da grande variedade de comércio existente ao longo do percurso e que com certeza iriam despertar na jovem grande entusiasmo. Falou-lhe da beleza das paisagens que por certo a encantariam, de mimosos artesanatos, dos poetas e cantores que teriam a oportunidade de encontrar cada vez que aportassem em terra. Assim que Tobar se retirou, Selmo perguntou: estamos com tudo pronto? Sim. Vou agora até o cais ultimar os preparativos, pois partiremos logo ao amanhecer. O sol estava alto quando na manhã seguinte Sarah desceu para o salão, ante o espanto e admiração de todos. Sua palidez era intensa, realçada ainda mais pela túnica branca que vestira. Os cabelos muito negros presos no alto da cabeça estavam ornados por uma tiara brilhante. Olhos muito grandes, profundos, os lábios descoloridos, o corpo esguio e enfraquecido. Sem dizer uma palavra ela tomou a refeição, que lhe foi servida, sob os olhares vigilantes de Cara, a amiga da família que ali se encontrava a convite de Lamura, desde a morte de Nail. Sem se importar com a presença de Cara, a jovem se preparava para retirar-se quando esta a deteve carinhosamente. Olho em teu rosto e percebo sinais de sofrimento. Gostaria tanto de poder ajudá-la, obrigada. É a primeira palavra amiga que recebo desde há muito. Não calculas como isso me conforta, vem comigo, pediu Cara com extrema ternura, levantando-se. Vamos caminhar um pouco até o parque. Lá há muito sol e tu precisas dele, estás muito pálida. Ela deixou-se conduzir até onde uma fonte de água límpida corria por entre o caramanchão florido. Ali ambas se sentaram. Cara era uma jovem senhora dotada de bondade extraordinária que sentia por Sarah real afeição. Nunca pudera demonstrar antes o quanto desejava a sua felicidade. Agora, ao seu lado, tentava compreender aquela alma sofredora. Vejo que a ti não passou despercebido o meu estado de alma, disse Sarah. O destino parece que escolheu-me para sofrer. Agora, quando já pensava em desfrutar um pouco de alegria ao lado de Nail. Não continuou. Uma torrente de lágrimas jorrou de seus olhos já cansados de chorar. Não te censurarei por isso. Podes chorar. As lágrimas são bênçãos de Alá. Quando choramos, lavamos nossa alma. Tu nunca tivestes uma amiga em quem pudesses confiar, por isso minha filha, sofres tanto. Confies em mim, prosseguiu Cara, acariciando-lhe as mãos. Quero ser tua amiga, quero te ajudar. Acalentada por tanto desvelo, ela continuou: Nail era meu amigo e eu unir-me a ele,
Não vais me dizer o motivo da tua precipitação nessa união com um quase desconhecido? Perguntou o cara. Era meu amigo, já te disse. Não era um desconhecido. E ajudar-me-á. Era bom. Eu não consigo compreender. Tu dizes que Nail ia ajudá-la. No que, Sarah? Perguntou o cara, interessada. Em desvendar a morte de meu pai, respondeu o jovem de pronto. Amavas tanto assim teu pai a ponto de preocupar-te com o mistério do seu desaparecimento? Sarah de um salto, pôs-se de pé. Não, eu não o amava. Eu odiava Farid Kamoor e ainda o odeio. Novamente as lágrimas banharam seu rosto. Sarah. Por Alá, qual é o segredo que te atormenta? Confia em mim. Nada direi a Lamura que te desabone como fez Saula, em quem confiastes, intervém cara, angustiada com o estado em que a jovem se encontrava. Então tu sabes? Perguntou Sarah, espantada. Sim. Lamura contou-me muitas coisas nas quais recuso-me a crer. Olhando-a não consigo imaginar-te capaz de um ato desonroso. Todos cometemos enganos. Lamura também os cometeu e, o que é ainda pior, destruiu 2 vidas. 2 jovens que se amavam. Não falemos do passado, pediu Sarah. É do que quero falar-te. Conta-me tudo, tudo o que aconteceu. Tudo, desde a partida do castelo de Abraão-Saluz e quem sabe poderia ajudá-la a encontrar-se outra vez. Sarah olhou aquela misteriosa mulher à sua frente e teve medo. Poderia confiar novamente em alguém? Mas o olhar da bondosa senhora era tão terno, tão cheio de confiança que ela não pôde recusar e cedeu. Cerrou os olhos e buscou no recôndito de sua alma as cenas vividas parecia há tanto. Depois de longo silêncio, como que voltando lentamente do passado, revelou, eu era feliz em companhia de Abraão-Saluz, titubeou. Naquele castelo cercado de bosques onde as trepadeiras floridas derramavam suas folhas no telhado formando um espetáculo delicado aos meus olhos ingênuos e onde as roseiras perfumavam todo o jardim. Vivi uma existência irreal cercada de mimos, carinho e atenção. Meu pai era Abraão-Saluz. Era ele a quem eu aprendi a amar. E Sarah continuou a narrativa. Pintou cenas com tamanha emoção e veracidade que cara vivenciava a cada momento, enquanto a voz da jovem parecia vir de longe, muito longe. Descreveu Emironar, sua corte e suas escravas. Falou de Tuli e de sua viagem pelo Mediterrâneo. Falou de seu encontro com o pai, Farid Kamoor, e de sua decepção ao saber que era um homem frio e distante. Evocou o bom Meliano e se deteve em recordações que a martirizavam. Falou principalmente de uns olhos negros que a fitaram, os mesmos olhos que a haviam enganado mais tarde. Disse da ternura que sentira por Lamura, do seu sacrifício doando tudo o que possuía a Tuli para que se calasse. Falou. Evocou. Reviveu cada cena com tamanho entusiasmo, que seu semblante adquiria muitas expressões à medida que narrava o seu passado. E Cara escutou. Escutou e compreendeu. Enquanto isso se passava entre as 2 mulheres, cena idêntica se desenrolava em alto mar a bordo do navio dos Robel. Família fora confiada aos cuidados de Selmo durante a viagem. Ele também necessitava de cura para seus males e, quem sabe, Família, a jovenzinha morena de longos cabelos negros, poderia realizar esse milagre. Essa imensidão de águas parece uma afronta a todos nós, comenta a jovem. A todo instante, carrega em seu seio, barcos de pescadores. Parece uma injustiça, mas que sei eu. Diz rindo. Alá sabe o que faz. Se não fosse assim, como viveríamos? Olhe este céu, diz Selmo fitando o firmamento. É uma criação de Alá, como tudo que nos cerca. Por vezes, cerro os olhos procurando entender este majestoso engenho que é a criação humana e não encontro solução. Não procures decifrar este enigma. Não me preocupo. Sei que o inevitável virá um dia e dele não poderemos fugir. Por isso, não vivo procurando soluções que sei não as encontrarei. Estou contente com o que sei, com o que sou, não obstante já tenha sofrido muito. Minha saúde é frágil e a qualquer momento sei que partirei deste mundo. Não, família, não falemos de coisas tristes. Interrompe Selmo pondo fim àquela conversa que tomava rumos menos alegres. Por longas horas os 2 jovens conversaram e riram esquecidos de seus problemas. De repente, sem que seu pensamento quisesse, Selmo se tornou pensativo.
não obstante a presença da jovem que agora contemplava com admiração o horizonte. Uma caravana de pessoas guardadas na lembrança começou a desfilar em sua mente trazendo à tona suas mais íntimas recordações. Sentia-se uma alma perdida em meio àquele mundo do qual ainda não entendia o significado. Seus olhos negros se fixavam em um ponto qualquer do infinito, à procura de alguma coisa que o fizesse entender os mistérios da vida. Porque era diferente dos demais. Enquanto outros encontravam prazer em um copo de vinho e mulheres, sua alma procurava por explicações. Porque essa procura incessante, essa busca inexplicável. Ao seu redor, ninguém parecia preocupar-se com as coisas da alma. Suspirou uma vez mais, continuando suas conjecturas. Sentia-se só, atormentado por estranhos pressentimentos. Onde aquela paz que somente havia encontrado na companhia de Sarah? Mas, nem mesmo ela soubera entendê-lo. Meneou a cabeça, pondo fim às recordações. Vem, disse para a família, vamos juntar-nos aos outros. Creio que devemos comer algo pois já se faz tarde. E como dois velhos amigos, foram se reunir ao restante da tripulação para o repasto. Nesse mesmo instante, na distante Centromel que ficara para trás, duas almas, que acabaram de se entender, também se recolhiam. Eram Cara e Sarah Camur. Capítulo 14. O reencontro. Maaba, a cidade das flores, estava em festa. Como acontece também nos dias de hoje, sempre que se organiza uma competição, há muita alegria, cada qual tentando sempre ser o melhor. Música, animação, comida em abundância. Naquela época distante, o costume também não era outro. Embora as barracas fossem totalmente diferentes das de nossos dias, havia muita semelhança nos hábitos festivos atuais. Para lá corriam jovens vindos de várias cidades, para as mais diversas provas trazendo em sua companhia amigos e parentes. Ao vencedor era dado o direito de escolher, entre as donzelas espectadoras, aquela que seria sua companhia durante o restante das festividades. Por esse motivo, o entusiasmo entre os competidores era bastante visível. Sarah havia deixado Centromel há quase 2 meses em companhia de Cara. Vivia agora naquela agradável cidade, cercada de acácias imponentes e de castelos majestosos que apontavam suas torres para o alto em reverência lá, o que fazia com que constantemente se sentisse novamente na vivenda de Abraão-Salus, pois os jardins que circundavam a residência de Cara tinham o mesmo aroma agradável de flores que a faziam recordar sua infância. Cara, após ter persuadido Lamur a concordar com sua permanência em Maaba, exultava. Queria que a jovem, livre das recordações que tanto a amarguravam, se encontrasse novamente. Chegara finalmente o dia das competições. Um tanto afastadas do burburinho do pessoal e da agitação dos últimos preparativos, Cara e Sarah se encontravam próximas à carruagem que as transportara até ali e observavam com atenção uma das provas que consistia em atravessar o lago de uma margem a outra de olhos vendados. O colorido das barracas por todos os lados, a agitação das pessoas indo em direção ao lago a fim de estar mais perto dos competidores, a música misturada ao canto em meio àquele sol tórrido, compunham típica paisagem festiva. Os nadadores eram aclamados entusiasticamente enquanto realizavam as provas. Ao final de alguns minutos, surge o vencedor. Saindo das águas, é aplaudido por todos. Acolhido pela comissão em meio à algazarra dos jovens, é festejado pelo povo à sua volta. Recebe o prêmio. Um colar de flores rubras é colocado em seu pescoço, com o qual escolherá a companheira para o restante das festividades. O vencedor é um valoroso nadador da Centromel distante. Cara observa sorrindo. Vês, tua Centromel está bem representada. Agora vejamos quem será a jovem escolhida. Com efeito, após a coroação, tendo ainda o colar cingido ao pescoço, o mancebo embrenha-se entre a multidão de jovens calorosas e esperançosas, em busca daquela que já havia escolhido previamente. O seu par para a festa que se iniciava. Eis que se dirige ao encontro de Sarah que, alheia ao que ocorria, se espanta ao vê-lo, ali, parado à sua frente e a colocar o colar em seu pescoço. Fora tudo tão rápido. Sarah estava confusa. Seus olhos fitaram o jovem. Suas faces enrubesceram. Seus pés pareciam não tocar mais o chão. Aceite, minha querida, e boa sorte, disse Cara.
Sarah não teve tempo de dizer uma palavra sequer. Foi arrastada para o meio da roda que se formara à sua volta e apresentada como a eleita de Selmo Robel, o vencedor. Ah! Quão ingrato era o destino! Não viera Maaba com o firme propósito de esquecer todo aquele passado que só lhe causara lágrimas. Será que não poderia mesmo dar novos rumos ao seu destino? Não fora Selmo quem brincara com seus sentimentos. E por que escolher agora para a sua companhia? Seria uma nova aposta entre amigos. Estava confuso e tudo ao seu redor girava. Selmo mal teve tempo de ampará-la antes que desmaiasse em seus braços. Mansamente, momentos após, ela reabriu os olhos. Ali estava ele a fitá-la apreensivo. Por alguns segundos seus olhares se cruzaram com a mesma ternura de outrora. Volveu o olhar para o lado, identificando o ambiente, e o rosto querido de cara surgiu. Querida, que susto nos destes, disse a senhora. Quis levantar-se, mas uma voz firme a deteve. Fique onde está. Vou buscar um copo de vinho para reanimá-la, disse Selmo, retirando-se. Oh! Cara, não compreendes, não compreendes. Murmura a jovem. Sossega, minha querida. O bom rapaz voltará logo com o vinho. Ficarás em um instante restabelecida. Foi o cansaço, com certeza, diz Cara com ternura. Será possível que não tenhas compreendido, Cara? Voltou a inquirir a jovem, desnorteada com o ocorrido. Sará, sossega tua alma. Talvez Allah queira que agora sejas feliz. Acalma Cara. Mas como é possível? Este é Selmo Robel, o homem que... Cara interrompe a jovem, tudo será esclarecido. Agora, nada de insultos, de palavras insensatas neste momento, minha querida. Aí está ele de volta alerta Cara. Sarah não compreendia a atitude da amiga, pois ela sabia o que ele fizera a ela e por que então aquela postura estranhamente gentil. Após sorver a bebida que lhe trouxera aí, apoiando-se em Cara, a jovem deu alguns passos, desculpando-se. Creio que foi o calor. Sinto tê-lo incomodado, diz dirigindo-se ao rapaz. Não penses mais nisso. Se estás com forças, poderíamos dar um breve passeio pelo lago e admirar a paisagem que é esplêndida. Sarah quis hesitar, mas o olhar da amiga desencorajou. Como queiras, respondeu apenas. Selmo convidou Cara para acompanhá-los e dirigiu-se na frente a fim de apanhar um bote para levá-los. Ela sabia da traição de Lamour e pensara muito a respeito da situação de Sarah quando a jovem lhe revelou seus mais íntimos sentimentos em relação a Selmo, mas não poderia revelar a ela o verdadeiro motivo da separação tão repentina que ocorrera entre os dois jovens. Não saberia qual seria a reação da jovem ao saber da artimanha que Lamour amara contra esse amor. Sabia do sacrifício que Sarah fizera para salvaguardar o nome da mãe, tornando-se escrava dos desejos de Tuli. Resolvera silenciar. Allah saberia o que fazer para reunir aquelas almas que tanto se amavam. Não diria nada para que a jovem não tivesse mais esse sofrimento plantado em seu coração. Agora ali, observando os dois, ela pensava em tudo o que havia se passado meses antes. É bom que Allah os encaminhe, murmurou quase numa prece. Eu farei o restante. O passeio pelo lago se dá quase automaticamente. Os dois jovens mal trocam palavras, deixando-se levar pela beleza da paisagem ao redor e envoltos que estavam em seus próprios pensamentos. A tarde caía amena quando eles regressaram, após terem participado um pouco mais das brincadeiras daquele dia. Sarah agora mais desenvolta estampava na fisionomia os benefícios do sol que a tornavam mais alegre e feliz. Procurando ser agradável, Cara convida um rapaz para visitá-las no dia seguinte. Tu refletistes no que poderá acontecer amanhã? Pergunta Sarah, assim que o rapaz se afastou. Tu amas, afirma Cara resoluta ignorando a pergunta da jovem. Vi isso em teus olhos, em teus gestos, Cara, te fiz uma pergunta, retruca Sarah. E eu estou a dizer-te a mais maravilhosa de todas as verdades, teu amor ainda não morreu. Proíbo-te de falar assim. Não deixarei que esta oportunidade se perca, diz para si. Vou reuni-los e abençoá-los. Selmo não é um plebeu. Possui uma frota de navios. É como Farid. Selmo não é plebeu, mas não possui títulos de nobreza, afirma Sarah convicta. Desista, Cara, e deixe de sonhar. Cara parecia não ouvi-la mais. Concebia em seus pensamentos o mais ousado de seus planos,
unir Sará e Selmo, ali na velha Maaba, longe de tudo e de todos. Estou cansada, vou me recolher, diz a jovem. Cara não ouviu quando a jovem se afastou. De olhos fechados ela revia toda a cena do lago. Ela ainda amava Selmo, sim. Daria tempo ao tempo. Capítulo 15. Muitos meses se passaram. Maaba. Com o passar do tempo Cara revelou a Selmo o plano que Lamur havia elaborado para afastá-lo de Sará. Pedira ao rapaz o segredo, pois não gostaria que Sará se afastasse da mãe pelo corrido. Lamur estava apenas tentando proteger a filha de um destino que julgava não ser bom para ela. Selmo sabia que aquela alma rebelde jamais entenderia os motivos pelos quais Lamur os havia afastado e concordou com a amiga. Sará precisava dele para ser feliz e ele estava disposto a tê-la novamente. Ambos conversavam naquela tarde debaixo do caramanchão, onde chegava até eles o doce som de uma harpa distante. Tenho medo do futuro. Toda vez que vais embora, fico a perguntar-me, Selmo, voltarás para mim? Tenho muito medo, Selmo. Confiei demais em ti no passado. O rapaz sente uma profunda tristeza em seu coração, pois não é esta a verdade. Com grande esforço para não revelar a verdade àquela que tanto ama e a quem jamais faria mal, responde, não falemos do passado porque não houve aposta alguma e apenas temida esposá-la. Temi vê-la sofrer afastada se esse é minha família. Depois, pensei que não concordariam com nossa união e acabei por inventar tudo aquilo. E agora? Pergunta Sará. É diferente. Nail já não existe. No passado havia o compromisso assumido por tua família, compreendo. Cara fez-me ver muitas coisas. Tenho-lhe profundo respeito, mas confesso que às vezes não a entendo. No entanto sei apenas que devemos ela o nosso reencontro. Quando eu voltar, será para levá-la comigo para Centromel, como minha esposa, querida Sará. Ah! Selmo, permita-la que tudo dê certo. Vais falar novamente com Lamura? Sim, mas desta vez direi a ela o que pretendo e te prometo que casaremos de qualquer maneira. Cara, tem tudo pronto. Regressarei o mais breve possível. Como era de se esperar, Selmo não obteve o consentimento de Lamura para sua união com Sará. Não daria o consentimento em seu teto jamais. Que a filha jamais tornasse ao lar, se ousasse desobedecer-lhe novamente unindo seu destino a de um plebeu. Consideraria Sará morta daquela data em diante. A jovem sabia o que estava fazendo quando decidiu não ouvir os apelos da mãe que, mais uma vez, tentava afastá-la do homem que amava. Para ela, Lamura não amava o suficiente para entendê-la e abençoá-la. Então ali na velha Maaba, sob a proteção de Alá e de sua fiel amiga Cara, uniu-se a Selmo Robel e, após uma longa viagem de volta pelo Mediterrâneo, aportando aqui e ali, ela finalmente regressou a Centromel para viver seu sonho de amor em companhia do seu escolhido. Enquanto nossos jovens se preparavam para aportar em Centromel, algo acontecia. Ornara conseguirá finalmente entrar em contato com um velho conhecido em Bagdá e trair Tuli, delatando ao Emir Onar. Em uma tarde, enquanto ela se demorava no cais como era de seu costume, foi atraída para uma cilada, raptada e novamente devolvida para Emir Onar, o sultão vingativo. Uma vultosa quantia em ouro e joias veio parar novamente nas mãos de Ornara que, julgando-se livre da inimiga, passou a viver longe da justiça do sultão, mas não longe da justiça de Alá. Sará e Selmo passaram a viver na residência dos Robel à beira-mar. Era tamanha aventura sentida que ela já não recordava o passado de dores e lágrimas vividos há tão pouco tempo. 3 anos haviam se passado. Um dia, porém, Lucas regressou de longa viagem e, como era irmão de Selmo, foi com eles residir. A beleza de Sará o encantou. O casal que até então vivera em perfeita harmonia, começou a desentender-se com frequência. Apesar do tempo, Lamura não havia perdoado e, naqueles 3 longos anos, a jovem vivera aconchegada ao carinho de Selmo e seus 2 filhos. Essa era sua família. Agora, porém, alguma coisa estava novamente colocando em perigo a sua felicidade. Um sentimento estranho tomava conta de sua alma. Havia se instalado novamente uma inquietação em seu coração. A folhagem que circundava a varanda dança ao embalo do vento. Ela observa curiosa. Em seu pensamento se desenha nítido um rosto. É a dança das folhas que a faz recordar. Cerra os olhos procurando desfazer aquela visão. Já não pode apagar as recordações.
3 anos de união com Selmo significaram anos de alegria confortadora para sua alma rebelde. Porém, começava a sentir-se infeliz e entediada de tudo aquilo. Não mais pertencia à classe dos nobres, todos a desprezavam, seus amigos de outrora, sua gente. Ao unir-se a um plebeu abdicara de todos os títulos que antes possuía. Era considerada indigna para com os de sua classe social. Só, sem amigos, isolada naquela ilha, foi se tornando melancólica e enfadada de tudo quanto a cercava. O marido passava muitos dias do mar e, aproveitando dos momentos de solidão da cunhada, Lucas começou a insinuar-se, lançando a dúvida em seu coração. Sarah sabia da amizade que existia entre Selmo e Família, a jovem doente que um dia viajara em companhia do esposo. Lucas, aproveitando-se das longas ausências do irmão, lançava a semente perniciosa da desconfiança. Ela sofria atormentada por pensamentos loucos. Quantas vezes se perguntara qual teria sido o seu pecado? Amar Selmo? Desobedecer à Lamura? Curvar-se às exigências de Tully? Ah! Como estava infeliz! O remorso e o desprezo dos seus eram para ela chicotadas que atingiam sua alma rebelde e orgulhosa. Já não lhe importavam os filhos, o lar. Apenas aquela obsessão cruel, haveria de descobrir tudo a respeito de Selmo e Família. Não podia mais ser feliz e, em sua desgraça, culpava a Lamura. Não voltara ela de Bagdá com o coração cheio de ternura, não procurara amá-la e respeitá-la. Que lhe dera Lamura em troca? Ah! Sarah não pensava mais em nada senão na terrível situação em que se encontrava. E quem fora a causadora? Lamura. Lamura, com sua intransigência, com seu orgulho. E agora, na mais cruel solidão, tinha ainda que enfrentar um inimigo que lhe estava destruindo o lar. Por que motivo Selmo permitia que Lucas continuasse a viver debaixo do mesmo teto? Será que Selmo não percebia as intenções do irmão? Sarah lutou até onde suas forças permitiam, mas depois deixou-se arrastar por aquela onda de intrigas que Lucas criara à sua volta. Uma tarde, quando voltava da praia, surpreendeu Selmo e Família juntos. Vira quando Família ao despedir-se de Selmo lhe beijar a fronte. Enlouquecida pelo ciúme, correu para casa sem ouvir as explicações do esposo. Não era o que ela supunha. Família estava curada e iria partir da ilha em companhia do pai. O beijo agradecido, dado na fronte do amigo, era de reconhecimento e amizade. Humilhada pelo que acabara de presenciar, entendeu que só tinha um caminho a tomar. Sua mente alucinada, voltava insistentemente ao passado de dores que não buscava esquecer e alimentando ainda mais seus devaneios. Nunca pudera ter paz em companhia de quem quer que fosse. Desde que deixara a vivenda de Abrão-Salus, nunca mais desfrutara de serenidade completa. Sempre havia um passado, torturando sua mente. E agora, que se encontrava feliz, surgira Lucas. Não, ela não tinha mais forças para lutar. Em seu íntimo percebia o quanto Lucas a desejava. Selmo tornara-se surdo ante seus apelos para que fossem viver em outro lugar, sozinhos, longe da presença de Lucas que, de certa forma, a atraía. Por que Selmo não atendia seu pedido? Louca, tomada pelo ciúme, pensava agora entender tudo. Selmo não se afastava dali porque havia Família. Lucas, estava certo pensava. Estava cansada, necessitava de afeto, sua alma confusa pedia compreensão. Compreensão que Lucas sutilmente demonstrou que podia dar-lhe. Enquanto Selmo se distanciava do coração de Sarah, aborrecido ainda com o incidente, Lucas ia aos poucos ganhando a batalha. Infeliz Sarah. Por quanto tempo ainda iria complicar-se com aquele ato insensato? Buscara muito, apenas para si, necessitava ser feliz a qualquer preço, mas não soubera dar um pouco de felicidade àqueles que dela necessitavam. Sua alma egoísta e imatura criara uma rede de situações complicadas na qual debatia-se em conclusões errôneas. O irmão de Selmo, Lucas, percebera a fragilidade de sentimentos que Sarah possuía e ofereceu a ela a oportunidade de deixar Centromel para sempre em sua companhia. Lucas era um homem desprovido de caráter digno e encantado apenas com a beleza da cunhada, convenceu a deixar Selmo e os filhos, prometendo amá-la como ela realmente merecia. Partiriam na manhã seguinte, deixando tudo para trás. Não pensou em mais nada a não ser no quanto se sentia infeliz e na realização de seu intento.
Sentia-se algemada a Selma Robel e queria romper as cadeias do que a infelicitavam. Estava cansada de ser apontada como uma indigna e aquela que manchara a honra da família. O amor de Selmo não fora suficiente para dar-lhe a felicidade que desejava. Sua alma necessitava de mais, muito mais. Na madrugada, quando um dos navios de Selmo partiu, levava em seu convés uma passageira, Sarah Kamur, uma alma sofredora em busca de seu próprio destino. Alguns anos se passaram entre recordações e amargura para Selmo, que não entendia o procedimento da esposa. A pedido de Cara, Selmo lhe entregou os 2 filhos. Os meninos necessitavam de uma educação aprimorada, dos carinhos de uma mãe, e Selmo não podia dar a eles o de que precisavam, visto que sua vida era dividida entre o mar, a terra e a solidão que amargava sua existência. Cara levara então os meninos. A propriedade dos Robel, grande e confortável, tornara-se vazia e sem calor com o afastamento da esposa. Apenas alguns criados continuavam ali e, com a ida das crianças para a casa de Cara, tudo se tornara terrivelmente triste. Para Selmo, as lembranças que aquela casa traziam eram profundas demais. Quando regressava de suas viagens, ia ter com os filhos e a amiga Lamura, amiga íntima de Cara, passou a conviver mais com os netos tão ternos e carinhosos e, através das visitas que fazia a amiga, foi vencida pela emoção que os pequeninos lhe causavam. Capitulou e tudo procurou esquecer. O milagre realizara-se. Cara dava graças a Alá. Agora tudo estava bem. Não havia mais ódios entre Selmo e Lamura, mas o coração da velha amiga, que tudo fizera para unir Selmo e Sarah, permanecia infeliz, pois nunca mais tivera notícias dela. Meliano e Selmo continuavam proprietários da frota de navios que singrava os mares. No coração de Selmo persistia a amargura. Lamentava que o entendimento entre ele e Lamura houvesse chegado tardiamente. Quanta desgraça teria sido poupada. Mas quando já caminhava para o esquecimento de tantas desventuras, eis que a morte ceifa a vida de seu filho pequenino, golpeando uma vez mais seu coração. Uma grave infecção devido a um ferimento feito por seu cão, roubou-lhe a vida. Selmo suportou tudo, com humilde resignação, como se já esperasse por mais este golpe fatal. Era a vontade de Alá. Esse Deus Alá no qual ele acreditava. Um ser que era para ele toda a força, a pureza de sentimentos e a retidão de caráter. Um Alá que era somente justiça. Selmo sofria a perda do filho, mas em seu coração não havia mais lugar para revolta. O sofrimento fizera com que seu coração houvesse se voltado ainda mais para junto de Alá e nele buscava o conforto de que sua alma necessitava. Cercado pelo carinho de Cara e Lamura, Selmo já se encontrava restabelecido emocionalmente e partira novamente deixando com elas a certeza de que estaria bem. Enquanto o destino feria mais uma vez Selmo Robel, levando-lhe um dos filhos, em Bagdá, encarregava-se de ferir também Tuli, a bailarina. Desde que fora entregue novamente ao sultão, Tuli vivia prisioneira em um salão, guardado por fiéis soldados do reino. A figura do sultão era vista vagando altas horas da noite, pelos corredores do palácio. Observava Tuli à distância com olhos inflamados pelo ódio que guardava dentro do peito. Não suportava a traição. Precisava feri-la e torturá-la. Sua honra haveria desta vez de ser lavada com o sangue daquela maldita. Deixaria que ela pensasse que tudo fora esquecido e, depois, em praça pública, a executaria com um requinte de crueldade que só sua mente doentia poderia imaginar. Não era permitida a permanência de ninguém a seu lado, exceto Núbia, uma antiga escrava e o próprio Mironar. Mas Núbia odiava Tuli. Não suportava ver alvo das atenções de Mironar depois de tudo que ela lhe fizera, como se nada tivesse acontecido. Seu coração pedia punição para aquela que havia seduzido Onar e o afastado dela para sempre. Porque o sultão não a castigara de pronto. Enquanto o pobre Onara vivia foragido, ela, Tuli, vivia no palácio cercada de mimos. O que estaria acontecendo? Pensava Núbia cheia de revolta. Naquela noite ela entrou sorrateira nos aposentos de Tuli. Encontrou-a adormecida. Sua cabeça pendia em almofadas coloridas. Olhou-a por longo tempo como que sorvendo antecipadamente o sabor da vitória. Tirou então um estilete pontiagudo debaixo do manto e o contemplou com satânica alegria. Agora porei fim a todas as tuas maldades, murmurou entre dentes, olhos brilhantes e mãos trêmulas. Morre, mulher maldita.
Leva contigo toda a maldade que teu coração comporta. E assim dizendo enterrou o estilete com toda a força no coração de Tuli que, tombando ao solo, morreu instantaneamente. Nube afastou-se sorrateira, como chegara. Tivera o cuidado de colocar um poderoso narcótico na bebida que mandara servir aos guardas que vigiavam a entrada do salão e, portanto, sua presença não fora notada. Na manhã seguinte ela mesma descobriu o corpo frio de sua vítima. Entre lágrimas deu sua versão, Tuli suicidara-se. Todos acreditaram. Nube respirou aliviada. Acreditava no perdão de Alá, pois vingara Emironar e o livrara de Tuli. Emironar, aturdido com a notícia e enlouquecido pelo ódio, perdeu temporariamente a memória. Enquanto tudo isso acontecia em Bagdá, em Centromé Al-Cara viera para a vivenda de Lamura com Zeid, o filho pequeno de Selmo, e ali se instalara. Lamura acolhia de bom grado a presença de Selmo em sua casa nas visitas que fazia ao filho sempre que este retornava de suas viagens. Com o passar dos meses, Selmo notou que sua saúde não estava bem. Seus olhos o incomodavam. Temia a cegueira. Várias vezes tivera crises e sua visão se tornara turva. Lamura preocupava-se ante o crescente abatimento do rapaz. Perdoe-me, Selmo. Tenho feito tudo para esquecer o passado. A verdade eu sei, fui culpada de muitas coisas. Nunca mais soube de Sarah. Ficou um vazio enorme em meu coração. Muitas vezes ponho-me a pensar. Relembro Farid e tudo o que nos aconteceu. A vingança do sultão e o destino de minha filha. Por favor, senhora, esqueçamos o passado. Não desejo acusar ninguém e quero apenas esquecer. Não se torture mais, o passado para nós é cruel lembrança. Vivamos o presente nessa criança meiga que tem sido nosso anjo tutelar. Lamura ouvia as palavras bondosas de Selmo como se elas viessem de muito longe. Seus pensamentos voavam soltos, leves, para um tempo distante, feliz, onde encontrava ainda a figura gentil e carinhosa de Farid Kamur olhá-la com ternura. Relembrava a aventura que vivera por tão pouco tempo, ao lado daquele homem que tanto amara e sentiu então quanto fizera Selmo infeliz. Ah! Se tivesse dado oportunidade ao seu coração de conhecer Selmo naquela ocasião. Hoje já não se importava mais com a condição de plebeu do rapaz. Selmo havia conquistado sua afeição e respeito. Aprendera, através do sofrimento, que títulos de nobreza não trazem a felicidade. Selmo se tornara muito mais que um filho para ela. Com suas palavras mansas e sábias, transformara o coração ativo de Lamura. Sua figura aristocrática tinha agora uma altivez diferente. Seus olhos deixavam transparecer a doçura interior que havia em sua alma. O arrependimento verdadeiro se instalara em sua alma, fazendo-a crescer interiormente. Queria recuperar o tempo perdido. Nesse instante, Zé adentra o aposento correndo em direção à avó com seu riso cristalino e suas faces coradas pelo sol. Novamente a alegria se instala no coração de Lamura, trazendo-a de volta. Lamura abraça o neto carinhosamente. Levanta-se. Toma o neto pelas mãos e se encaminha para o jardim, embevecida pela conversa animada do pequeno Zeid. Selmo permanece sentado observando o risonho quadro tão singelo. Assim é a vida. Uma constante de risos e lágrimas do que sorvemos gota a gota para nossa redenção espiritual. O martírio de nossos espíritos é que, muitas vezes, voltamos à terra em busca da redenção de nossas almas e falhamos. O orgulho, a vaidade, a falta de humildade, o dispensar as oportunidades que nos são colocadas no caminho, são os maiores obstáculos à nossa evolução, prolongando, então, nossa jornada de sofrimentos. Capítulo 16. Entre as brumas do mar revolto, a busca de um novo desígnio. Quando Sarah Kamur deixou Centromel naquela madrugada, trazia consigo apenas alguns pertences materiais. Enlevada com as promessas de Lucas, prometera a si mesma apagar de suas lembranças todo o passado. Entretanto, muitos anos haviam se passado e seu coração ainda continuava ligado às lembranças dos filhos. Passado aquele impulso que a fizera tudo abandonar, via agora com grande apatia que jamais conseguiria encontrar a tão sonhada paz. Aquela alma rebelde tudo fazia para se adaptar à nova situação. O remorso de imediato começou a roer-lhe as entranhas. Como pudera ser tão cruel abandonando aqueles pequeninos que eram, sabia agora, a sua alegria. Pensava a jovem insistentemente.
Em tudo sentia a presença dos filhos. Seu coração doía muito e mais ainda porque sabia que não poderia voltar. A volta seria a sua morte. Entendera, tardiamente, a loucura que fizera. Lucas não passava de um aventureiro. Gostava de folia e noitadas ao lado de mulheres. Sentia-se mais infeliz do que nunca. Após terem deixado Centromel, haviam aportado pelas ocasião. As ilhas do Mediterrâneo, onde ele entabulara seus negócios, vindo mais tarde formar, juntamente com velhos companheiros, um pequeno comércio de barcos pesqueiros. Sarah trabalhava muito para ajudá-lo e também para sobreviver à sua desdita. Suas mãos delicadas e alvas, acostumadas apenas a delicados trabalhos de lazer, aprendiam finalmente o significado valoroso da sobrevivência do corpo e da alma. Lucas possuía uma pequena tenda no povoado e era ali que realizava seu comércio pesqueiro e também de algumas especiarias. Autoritário, dominador, torturava a vida de Sarah, não deixando para a jovem a mínima condição de felicidade. Onde buscaria naquele homem rude os anseios que preencheriam seu coração? Onde estavam as promessas de um entendimento maior que Lucas lhe fizera? Alheio a tudo que se passava com ela e apenas preso aos prazeres da carne, a tratava com malícia e desdém, muitas vezes acusando-a de tê-lo seduzido e provocado a desunião entre ele e o irmão. Culpava pelo que fizera o irmão, obrigando-o a trabalhos pesados, aos quais ela, franzina, arrastava-se por cumprir. Nesse clima de tensões e ansiedades, viveu 2 longos anos. Lucas deixara a ilha para estabelecer-se às margens do Mediterrâneo. Nesse tempo ruim de desencontros e aflições, percorria o Cairo hindu, levando seus conhecimentos de espiritualidade aos deserdados da sorte. Sarah, certa tarde, conheceu-lhe a palavra. Sentiu-se atraída pelo seu modo de vida simples, pelo seu conhecimento e por sua lucidez. As palavras do homem tocaram sua alma. Via nelas a esperança que traria luz para seus dias na escuridão da ignorância das coisas do espírito. Seu Nil havia lhe ensinado que para encontrarmos Alá seria preciso que tivéssemos sofrido muito, pois ao contrário não reconheceríamos o seu chamado. E Sarah havia sofrido. Sofrera em todas as dores morais que o destino lhe impusera. Por isso, entendia agora a grande verdade. Acreditava num futuro sem sofrimentos após a morte do corpo físico e, para que esse sofrimento não a acompanhasse além do túmulo, trabalhava com fervor pelo seu aperfeiçoamento buscando a cada dia recompensar o passado de erros. Não poderia voltar para os seus, mas, em seus pensamentos, todos os dias estava ao lado deles, talvez com maior intensidade ainda do que no passado. Assim vivia Sarah Kamur, conhecida por todos no lugar em que agora morava como Melamal, a seguidora de seu Nil. Abandonou Lucas e suas promessas não cumpridas. Buscava as verdades anunciadas pelo novo pregador por quem começava a sentir profunda ternura. Decidira seguir-lhe. Seu coração pressentia que ao seu lado encontraria a paz que seu espírito tanto procurava. Queria mudar o rumo de sua vida atribulada, tão cheia de erros e ódios. Queria acima de tudo ser perdoada por Alá. Carregava uma culpa tão grande dentro da alma que já não podia mais suportar. O medo de voltar e não ser mais aceita impediam de pedir perdão aos seus e recomeçar de onde houvera parado. Sua alma permanecia em constante conflito entre o certo e o errado. Sua vida ao lado de Lucas já muito não existia. Lucas possuía gênio completamente diverso do seu. Havia muita amargura entre eles. Sarah ansiava por um entendimento que nem mesmo ela soubera dar a ninguém. Era uma alma sonhadora que não buscava na realidade do viver simplesmente alegria para seus dias. Desta forma, seu Nil surgiu em sua vida como âncora. Naquele momento ela precisava de alguém para minorar seu sofrimento. Fazê-la entender que, só através dele, alcançaria a purificação. Foi tarefa muito difícil. Revoltava-se. Chorava até não mais sentir forças para brotar tantas lágrimas nos olhos. Então, entrava em profundo abatimento. Entendia que o passado ficara para trás e nada mais restava a fazer a não ser seguir em frente, redimir seus erros de outra maneira. Quem sabe dedicar-se a alguém? Ter outros filhos? Apagar suas lembranças, mas de que forma? Sentia o coração novamente pulsar forte quando se aproximava de seu Nil. Era extraordinário o bem que a presença daquele homem lhe proporcionava. Era algo que ela não sabia definir. Ele lhe inspirava confiança, segurança e proteção.
Entendiam-se perfeitamente. Como sua discípula, renasceu para uma nova vida sem conflitos e dissabores. Entendeu que só ao seu lado estaria em segurança, embora a vida lhe fosse ser difícil. Quedava-se enlevada observando sua figura esguia dentro do albornoz surrado, o caminhar firme, os gestos decididos, a palavra exata no momento certo. Viviam do pastoreio, pouco que detinham era-lhe suficiente. Salvamos nossa alma, quando nos devotamos a alguém, dizia Seunil. E quando lhe perguntavam se odiar alguém constituía pecado, ouviam-lhe a resposta esclarecedora: nunca devemos odiar nosso próximo porque ele é nosso irmão. Precisamos expiar com resignação nossas faltas para merecermos a misericórdia de Alá. Convém esquecermos o passado, não pensar nele, não viver com esse pesadelo dentro de nós. Ensinar-lhe uma nova maneira de viver. Hoje, já não se importava mais com a condição de plebeu do rapaz. Selma havia conquistado sua afeição e respeito. Aprendera, através do sofrimento, que títulos de nobreza não trazem a felicidade. Selmo se tornara muito mais que um filho para ela. Com suas palavras mansas e sábias, transformara o coração altivo de Lamura. Ela jamais poderia voltar. O destino estava traçado por suas próprias mãos. Fizera a escolha. Os seus, estes mereciam a felicidade e ela amargaria toda sua dor para limpar-se das impurezas que acarretara para a alma. Tinha de alguma maneira encontrado a tão sonhada paz. Seunil havia lhe ensinado tanta coisa boa, que trouxera, finalmente, a felicidade àquela alma atribulada. Agora, Sarah já não sofria, havia conseguido finalmente perdoar e esquecer. Sua figura aristocrática tinha agora uma altivez diferente. Seus olhos deixavam transparecer a doçura interior que havia em sua alma. O arrependimento verdadeiro se instalara em sua alma, fazendo-a crescer interiormente. Queria recuperar o tempo perdido. Soterrara em seu coração todas as recordações e matara Sarah Kamur, enterrando-a juntamente com seus sonhos loucos. Nesse instante, Zé adentra o aposento correndo em direção à avó com seu riso cristalino e suas faces coradas pelo sol. Novamente a alegria se instala no coração de Lamura, trazendo-a de volta. Lamura abraça o neto carinhosamente. Levanta-se. Toma o neto pelas mãos e se encaminha para o jardim, embevecida pela conversa animada do pequeno Zeid. Selmo permanece sentado observando o risonho quadro tão singelo. Assim é a vida. Uma constante de risos e lágrimas do que sorvemos gota a gota para nossa redenção espiritual. O martírio de nossos espíritos é que, muitas vezes, voltamos à terra em busca da redenção de nossas almas e falhamos. O orgulho, a vaidade, a falta de humildade, o dispensar as oportunidades que nos são colocadas no caminho, são os maiores obstáculos à nossa evolução, prolongando, então, nossa jornada de sofrimentos. Capítulo 17. Na Centromel, o clima era de festa e alegria. Era dia festivo em Centromel para a família Kamur. Zeid completava 8 anos e Lamura mandara preparar uma enorme festa, para a qual convidar as famílias mais nobres de suas relações. Decidira que no dia dos anos de seu neto, o apresentaria aos seus conhecidos. Combinara com Selmo e uma vez tudo acertado, pôs-se a executar os preparativos para a recepção. Encomendara os melhores doces de mel, refrescos, flores delicadas e coloridas para adornar o ambiente. Para o neto mandara tecer uma delicada túnica de cores claras. Chegara finalmente o grande dia. Do amplo salão onde estava posta a mesa com os doces e guloseimas, vinha suave melodia que se misturava ao perfume inebriante das flores que estavam dispostas em cestos espalhados pelo recinto. O menino estava de pé, pensativo, no centro do salão. Voltou-se ao avistar o pai e sorriu. "Em que pensas, meu filho?" perguntou-lhe, aproximando-se. "Estás feliz por ser o dia de teu aniversário?" disse, beijando-lhe a face. O menino apertou a mão do pai e depositou nela um longo beijo umedecido por lágrimas. "Filho, que tens? Sentes algo?" inquiriu apreensivo. Zeid, sem nada dizer, pousou os grandes olhos úmidos nos do pai, repentinamente, atirou-se em seus braços. "Filho, me assustas", exclamou ele aflito, como que pressentindo algo de grave por suceder. Papai, soluçou ele, "estou contente sim por ter você aqui a meu lado, mas seria tão bom se mamãe,
Não pôde terminar a frase porque o pranto lhe embargara a voz. Selma conchegou ao peito. Não chores, filhinho, dói-me ver-te tão triste. Já és um homenzinho e precisas compreender muitas coisas. Sê forte, meu filho, e prossigamos sem esmorecer. Alá é tão bom e devemos render-lhe graças por nos ter conservado esta família generosa que